Feliz sábado a todos. Feliz Dia das Mães para você, mãe, que está aqui entre nós, e para aquelas que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, na saudade do filho que está aqui e a mãe lá em outro país, quem sabe no Brasil. Nós tentamos hoje organizar tudo para que os homens fizessem algo para as mães, mas nós falhamos em muito, né, Ruth? Cadê a Ruthilene? Não teve jeito, né? As mães tiveram que socorrer os homens lá na cozinha, tiveram que socorrer os homens em outros momentos aqui da programação. Sem vocês, mulheres, ai dos homens. Obrigado a todos que participaram, todos que se envolveram. Ainda não terminou, nós teremos mais homenagens a vocês. Porém, tudo que foi feito foi do mais profundo coração, o sentimento de amor que temos por você, mãe, que representa tudo para um filho, tudo para nós aqui nessa terra. Eu estou feliz porque esse púlpito está bem longe da minha mãe, porque eu não consigo pregar e olhar para minha mãe na lembrança da gratidão que ela tem feito, pelo que ela tem feito e realizado na vida dos seus filhos. Vou tentar olhar só para cá, assim, para esse lado de cá. Abram a Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 11. Eu quero meditar apenas numa palavra deste texto e usar esta palavra para homenagear as mães que estão aqui. Antes de ler o texto, eu quero ler uma conversa entre duas crianças, entre dois filhos, num período da escola ali, como se fala, quarta série, terceira série para a quarta série. Já perdi as referências já. Como é que chama? Eu não sei mais. No primário, né? Essas duas crianças estavam falando próximo ao Dia das Mães a seguinte frase, uma para a outra. É uma história, eu não creio que seja verdade, mas representa a verdade de muitos filhos. Um coleguinha disse ao outro: a minha mãe sempre me ensinou a ter fé. E o outro perguntou: mas como? Que mãe é essa? Como que ela te ensinou a ter fé? Minha mãe sempre diz: é melhor você começar a rezar se essa mancha não sair da sua roupa. Ah, é? O outro respondeu: a minha mãe me ensinou a ter motivação. Por isso que eu sou motivado a lutar pela vida. O outro perguntou: como? De que forma que tua mãe te ensinou a ter motivação? A minha mãe dizia: se você continuar chorando, eu vou te dar uns bons motivos para você parar de chorar. Motivação. O outro disse ao seu coleguinha: a minha mãe me ensinou a ter força de vontade. Como foi que a sua mãe te ensinou a ter força de vontade? Minha mãe sempre disse: você vai ficar aí sentado até a vontade passar. Não levante daí. São aprendizados. O outro disse para o seu amiguinho: a minha mãe me ensinou a valorizar o sorriso, a alegria. Ah, é? Como? Minha mãe sempre dizia: se você me responder, eu arrebento os seus dentes. A minha mãe, dizia o outro para o amiguinho, me ensinou a retidão. Ela sempre dizia: menino, menino, eu te coloco na linha ou você leva uma surra. A retidão. Nós temos muitos motivos para agradecer a Deus pelos ensinos que a mãe tem feito a cada um de nós. Hebreus capítulo 11, versículo 11, nos traz uma declaração a respeito de Sara, que eu qualifico como uma das declarações mais potentes, mais influentes no contexto de uma influência da educação de uma mãe aos seus filhos. Hebreus 11, 11 diz: pela fé, também, a própria Sara
recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Na primeira parte desse versículo, do capítulo 11 de Hebreus, nós encontramos uma declaração que, para mim, é a maior referência do poder da influência de uma mãe na educação dos seus filhos. O texto diz: pela fé, também, a própria Sara recebeu o quê? Poder. Quando você se torna mãe, ou no preparo para ser mãe, Deus envia poder. Você não é mãe na fraqueza de sua idade, porque algumas mães são mães novas e pensam: puxa, será que vou dar conta de educar um filho sendo tão nova? Ou outros dizem assim: eu sou mãe, mas eu não tenho esposo. Outras dizem assim: sou mãe, mas não tenho recursos. Sou mãe, mas não tenho educação. Não fiz faculdade. Não estudei. Outras mães dizem: sou mãe e não me preparei. Não fiz nenhum curso para ser mãe. Sabe, queridos filhos, queridos irmãos que estão aqui nesta manhã, a mãe, ela não tem limitações. A mãe, ela não tem fraqueza. A mãe não tem incapacidade. A mãe não tem fragilidade. Porque Deus outorga poder à mãe para ser a maior influência de Deus aqui na terra para seus filhos. Ellen White escreveu, eu quero que você depois leia em casa, por favor, Lar Adventista, a partir da página 240 em diante. Ellen White fala a respeito do que significa esse poder que Deus dá à mãe, para ser mãe, para educar os seus filhos. Ellen White diz que este poder que Deus dá para a mãe, para ser mãe e educar os seus filhos, chama-se influência. Não há, diz Ellen White, maior influência na terra, de poder, abaixo de Deus, do que a influência de uma mãe sobre a vida do seu filho. Não há governos, não há impérios, não existe autoridade maior ou de maior influência na vida dos seus filhos, dos nossos filhos, do que o poder de uma mãe. Deus deu poder a você, mãe, para influenciar os seus filhos. Queridos, há um livro chamado Teoria do Apego. Esse livro fala que a influência da mãe para com seus filhos começa desde o momento em que as células da mãe e as células do filho, lá no útero, transitam entre um corpo e outro. É o que a ciência diz. Já neste tempo e neste momento em que as células da mãe e as células do filho transitam entre um corpo e outro, ali já começa o poder da influência da mãe sobre o filho. Nós não somos nada, homens, pais, em relação ao poder da influência de uma mãe para com seus filhos. Esse livro, A Teoria do Apego, leiam esse livro, é muito bonito, é agradável ler esse livro. Mães, diz mais, que quando a mãe começa a transmitir ao organismo da criança, lá no útero, o alimento, e a criança começa a se alimentar daquilo que a mãe se alimenta, acreditem vocês, já li,
a mãe começa a influenciar sobre o vigor físico do organismo do seu filho. Claro, natural. Sabe, o livro diz mais, que quando a mãe pega o seu bebê, no primeiro contato de pele entre a mãe e a criança, ali já se estabelecem vínculos para toda a eternidade, para todo sempre. A criança vem ao mundo, a mãe toca no seu filho, o contato de pele com pele já é o estabelecimento de segurança, de influência, de aconchego, de carinho, de proteção para sempre, para todo sempre. Quando a criança começa a amamentar, a sucção da criança é acompanhada com o batimento cardíaco da mãe. Não é uma sucção desordenada. É uma sucção que acompanha o batimento cardíaco da mãe. E este livro, A Teoria do Apego, fala que daí a sensibilidade do filho, quando maior, sentir as mesmas emoções que a mãe sente. O vínculo das emoções, a influência das emoções. Quando a mãe está triste, muitos filhos também estão tristes. Quando a mãe está alegre, muitos filhos também se tornam alegres. Ellen White diz, irmãos, vamos agora falar sobre o espírito de profecia, que a influência da mãe sobre o seu filho transcende o tempo que vivemos nesta terra, nos conduz para a eternidade. Há poder e poder de influência incalculável na vida que você tem, mãe, sobre nós, seus filhos. Poder para influenciar e moldar o caráter, poder para influenciar nas escolhas e decisões nossas para o futuro. Filho que está aqui hoje, não pense que você vai se livrar da sua mãe quando você sair de casa. Não. Você vai levar as células da sua mãe no teu corpo, não tem jeito. A ciência e o espírito de profecia diz que para todo sempre, para a eternidade, está gravada em sua formação a influência poderosa de sua mãe em sua vida. Em um momento do meu ministério, para que vocês entendam o poder de uma mãe na influência e na relação com seus filhos, eu enfrentei uma situação muito difícil. Uma mocinha, uma adolescente, começou a namorar com um rapaz já 19 para 20 anos de idade, que tinha envolvimento com candomblé. Magia, não vou usar aqui termos, mas o candomblé, ok? Esse mesmo rapaz que tinha envolvimento com candomblé, também estava envolvido com o tráfico de drogas. E ele era um dos líderes do terreiro. E ele convenceu essa menina cristã, adventista, a passar pelos rituais do candomblé e aceitar o candomblé como sua fé, como sua crença. E a mãe angustiada, preocupada, a mãe pensando, aonde está a minha influência sobre a minha filha, que eu tanto ensinei, e agora ela andando por esses caminhos obscuros. Eu dizia, irmã, creia em Deus, o que a senhora fez não foi em vão. Há um poder de Deus sobre a senhora que vai alcançar em algum momento a sua filha. Creia, confie. Mas pastor, eu não consigo. A minha filha está se envolvendo, já começou a fazer alguns rituais, oferendas. Ela me mostrava os instrumentos de oferendas de sacrifício, me levava até a casa, bacias com sangue, cutelos, cabeças de animais. Até que chegou um dia, irmãos, que era o dia do batismo de sangue dessa menina. E ela foi, então, até a igreja que eu estava pregando e disse assim, pastor, eu quero que o senhor me ajude. Vem comigo. Ela não me disse aonde era. E aonde que é, irmã? Pastor,
pelo amor de Deus, me ajude. Um ancião pregou no meu lugar, a insistência era tão forte, tão grande, saí do culto, fui com essa senhora. Nós somos numa região, eu não vou citar a cidade nem o local, aonde o local era extremamente perigoso, sujo, cheio de pessoas usando drogas. E a mãe disse assim: pastor, nós vamos lá buscar a minha filha. Hoje, ao meio-dia, ela será oferecida como sacrifício para esses deuses do candomblé. Falei, mas irmã, entrar naquele lugar, naquele ambiente. Pastor, você confia em Deus ou não? Eu confio. Confio em Deus. Mas irmã, é uma boca de tráfico. Os bandidos ficam lá. Nós vamos entrar naquele local, só para chegar até o terreiro, temos que passar por todos esses momentos. A gente pode até perder a vida. Pastor, eu perco a minha vida por minha filha. O senhor pode ir comigo ou não? Posso. A filha é sua, podia dizer. Posso? E fui, irmãos. Falei, irmã, deixa eu tirar o terno, porque esse povo veio de terno e gravata. Fui lá no carro, tirei o terno, tirei a gravata e fui. O pessoal olhando. Irmãs e irmãos, entramos ali então no terreiro. A menina estava com a cabeça raspada. A menina estava pintada os seus olhos de negro. Pinturas horríveis em seu corpo. Ela estava despida, em momento de êxtase, de transe. E ali sacrifícios de derramamento de sangue para pegar o sangue e colocar sobre aquela menina. E ali eu vi o poder de Deus manifesto em uma mãe. Eu não fiz nada, irmãos. A mãe entrou, pegou a filha pelo colo, desacordada, sabe, em transe, com o corpo mole. Acho que eles dão para ela algum tipo de entorpecente. Ela pegou a filha assim, amarrada atrás. Não sei como, ela soltou a mão da menina. Pegou no colo, não aguentou, botou nos meus braços. Vamos, pastor, vamos embora daqui. Não toquem mais na minha filha, em nome de Jesus. E quando o nome de Jesus foi dito, irmãos, situações ocorreram ali dentro, que eu percebi o poder que uma mãe tem, que vem de Deus, para influenciar os seus filhos. Nós não perdemos a batalha. Vocês não perderam a batalha. Vocês não pensem que o inimigo tem maior influência nos seus filhos do que o poder que Deus deu a vocês. Agora, filhos, se submetam ao poder de sua mãe. O maior presente que uma mãe pode receber nos dias de hoje não são presentes materiais. Compre presentes materiais, não estou aqui falando para deixar de comprar. Mas o maior presente são os presentes espirituais. Sabe aquele momento que você diz assim, e a mãe te convida para você vir à igreja, filho, acorda, é hora do culto. E você fala, eu não quero ir para a igreja, eu não quero saber mais de igreja. É nessa hora que você pode oferecer o maior presente para sua mãe e dizer assim, eu vou à igreja sim, mãe. Está um pouco atrasado, mas eu vou. Esses são os maiores presentes espirituais que uma mãe pode receber de um filho, de uma filha. Um presente espiritual, irmãos, filhos que estão aqui, é a mãe ver o filho estudando a Bíblia em comunhão com Deus. Não há maior presente que um pai cristão possa receber de filhos do que ver os seus filhos em comunhão com Deus. Existem pais que descansam no Senhor e que correm o risco de serem ressuscitados e não ver os seus filhos. Não porque a influência deles falhou, não, mas porque os filhos tomaram a decisão de impedir que a influência de Deus alcançasse o seu coração. Há muitos pais que descansam no Senhor, aguardando acordar e ver os seus filhos, aonde os deixaram? Aonde os deixaram, irmãos? Na igreja, nos caminhos de Deus, nos caminhos do Senhor. Mãe, você não perdeu a batalha. Não desista dos seus filhos. Mesmo que os seus filhos sejam
traquinas, irreverentes, são estes que Deus manifesta o seu maior poder. É para estes que Ele morreu. E é para estes que Deus colocou você como mãe para influenciá-los para a salvação. Não é a igreja. Não é o pastor. Nós podemos fazer o máximo de esforço, mas o esforço maior está dentro do lar, dentro da casa. É duro dizer o que vou dizer, porque eu não quero aqui nessas palavras colocar a isenção da responsabilidade do homem, não, do pai. Mas o pai, ele tem menor influência de salvação na vida da criança do que a mãe. O pai é o sacerdote do lar. O pai tem que manter os cultos, tem que fazer o sacrifício de manhã e de tarde pelo cordeiro, mas a influência, segundo o Espírito de Profecia, Lar Adventista, página 242, a maior influência de salvação está sobre as mães. E aí diz assim Ellen White, se em um momento da vida a mãe perder a paciência, ficar irritada, mãe, ela diz assim, quando vier o descontrole, devido às grandes responsabilidades, você for perder a paciência com seu filho, ela diz, se recolha, vá até o seu quarto e faça uma oração silenciosa, diz Ellen White. Não ore alto, ore de forma silenciosa. E espere que o poder de Deus se manifeste, assim como se manifestou em Sara, para que retorne o poder da influência que você tem na vida dos seus filhos. Isso está escrito no Espírito de Profecia. Em algum momento você perdeu a paciência no processo da educação com o filho é levado, o filho é traquina. Vá para o quarto, ore, peça a Deus paciência. Aí Ellen White fala assim, volte com o domínio, volte com a autoridade do poder que Deus lhe deu e você será vitoriosa. Ela diz, Ellen White, que toda vez que uma mãe busca a Deus pedindo poder para educar o seu filho, ela nunca volta de mãos vazias, ela sempre é atendida. Eu queria hoje usar palavras de gratidão a vocês, mães, pelo esforço que vocês têm na educação dos seus filhos, pela influência máxima do maior poder aqui nessa terra, abaixo de Deus, para salvar e conduzir os seus filhos à eternidade. Deus seja louvado por seu esforço de a cada sábado trazer o seu filho à igreja. Deus seja louvado pelo seu esforço de comprar a lição de escola sabatina, de fazer o culto com a família, com seu filho, com a sua filha. Deus seja louvado, mãe, porque em algum dia da sua vida, você perdeu horas de trabalho, você perdeu a paciência, mas engoliu, recuperou através do poder de Deus o equilíbrio e pôde influenciar mais e mais o seu filho para a salvação. Não é em vão, não será em vão. Jeremias capítulo 31 diz, houve um pranto em Ramá. Raquel e Lia choravam pelos seus filhos perdidos. O Senhor então disse a elas, enxugue o seu pranto, porque eu os trarei da terra da morte, da terra da perdição. Confie no poder da influência que você tem na salvação dos seus filhos. Conta-se uma história verdadeira, eu quero aqui me aproximar das anotações, para não perder os detalhes dessa história. É uma história que aconteceu aqui nos Estados Unidos. Essa história aconteceu com Elgin Staples, um jovem marinheiro americano que lutou durante a Segunda Guerra Mundial. Milhares de quilômetros longe de sua família, numa terra estranha, dentro de um navio, ele descobriu e relembrou do precioso valor da influência de sua mãe em sua vida. Elgin Staples, ele, na adolescência, se rebelou contra os pais, se rebelou contra sua mãe. E então, decidiu sair de casa cedo, na rebeldia de sua vida, querendo a sua liberdade. Virou as costas para os seus pais, especificamente para sua mãe,
porque o seu pai, na história, ele era um alcoólatra. No verão de 1942, Elgin tinha 19 anos e servia o navio de guerra USS Astoria, lá no Pacífico Sul. Eles estavam lutando contra a marinha japonesa. Era uma noite de verão. Depois que Elgin terminou a sua jornada de trabalho no navio, ele foi dormir. Estava exausto, cansado, e de repente ele foi acordado por um barulho, com um estrondo assustador. Ele acordou desesperado, pegou o colete salva-vidas e percebeu que o seu navio havia sido atingido e haviam vítimas ao seu redor. Havia um ataque, aonde se ouvia rajadas de tiros, rajadas de balas de canhão. Em um outro momento, uma outra grande explosão, e nessa segunda explosão, Elgin foi lançado para fora do navio e caiu em alto mar. Os soldados que estavam se aproximando, inimigos, percebiam os soldados boiando sobre as águas e alguns atiravam, tentando assim matar os soldados inimigos. Elgin foi atingido por 2 balas. Além dos ferimentos da primeira explosão de bombas, ele também foi atingido por 2 balas e ficou boiando sobre o mar. A história conta que Elgin pensou: eu estou morto, eu não vou me salvar, aqui eu vou ficar, eu vou morrer. Flutuando por durante 3 dias em alto mar, Elgin não morreu e passou ocupando o seu tempo, lendo no colete salva-vidas as pequenas letrinhas que estavam ali escritas na etiqueta do salva-vidas. De repente, Elgin se despertou para o endereço de onde aquele colete salva-vida havia sido produzido, fabricado. A cidade que o colete foi fabricado era a cidade de Akron, em Ohio. E lá dizia que aquele colete tinha sido fabricado pela fábrica da companhia Firestone, de câmaras de pneus. E ele começou a olhar ali com atenção os números de série para passar o tempo. E de repente ele lembrou: é a minha cidade, onde eu vivi, onde eu cresci. Olha que interessante. Um colete salva-vida que me salvou da minha cidade. Que coincidência! Queridos, a história continua dizendo o seguinte: que Elgin voltou para casa e, com um senso de gratidão por ser resgatado, vivo, salvo por aquele colete, ele levou consigo aquele colete. E a primeira coisa que ele fez, depois que chegou em sua cidade, onde ele servia como soldado, foi viajar para sua casa, Akron, onde estava sua mãe. E lá, nessa cidade, revendo sua mãe, ele levou o colete e disse o seguinte: mamãe, veja, irmã, mamãe, o que me salvou da bomba, o que me salvou do naufrágio, o que me salvou das balas, dos tiros que eu tomei, o colete que foi produzido aqui, na fábrica de Akron. A mãe pegou o colete e começou ali a olhar também a mesma etiqueta. Olhou para o filho e disse: meu filho, o número de série desse colete representa que foi a sua mãe que fabricou esse colete. Além da coincidência da cidade, da fábrica, há uma referência nesses números gravados aqui de que faz parte da linha de série que eu trabalhei, meu filho. Queridos irmãos, essa história representa que as mães, sob a influência de Deus, sob o poder de Deus, constroem salva-vidas para um filho
para todo sempre, para uma vida inteira. A minha mãe colocou salva-vidas para mim que eu nunca vou deixar perder, não vou tirar, vou carregar comigo. Valores de influência que eu desejo levar para toda a minha vida e assim para toda a eternidade. Você sabe qual é o salva-vida, a influência que a sua mãe colocou em você, em sua vida, para que você um dia possa reencontrar com ela, abraçá-la e dizer: mamãe, aquela Bíblia que você me deu foi o meu salva-vidas. Mamãe, aquela hora que você me acordava e insistia para que eu fosse à igreja, ali foi o salva-vidas da minha vida. As mães, na educação cristã com seus filhos, produzem salva-vidas, irmãos. E se em algum momento a mãe olha para o filho e diz assim: ai, meu filho está perdido, haverá um dia que o salva-vida que você construiu vai servir de salvação para o seu filho. Queridos pais, queridas mães, queridos filhos, aceitem a verdade de que o maior poder abaixo de Deus aqui nessa terra é a influência da mãe na educação dos seus filhos, moldando o seu caráter e lhe preparando para a vida eterna. Eu quero agora perguntar a você: que tipo de salva-vida você tem, que você carrega de sua mãe, que se for preciso você um dia usará para alcançar a salvação em Cristo Jesus? Alguém pode dizer, alguém pode levantar a mão? A mãe constrói em nossa vida diversos tipos de salva-vidas. E de repente você pode olhar assim e dizer: puxa vida, isso que a minha mãe fez comigo, para mim, em algum momento me livra, me salva, em algum momento me impede de afundar, de me afogar e de reerguer e de se me salvar. Alguém tem aqui pelo menos uma representação de um tipo de salva-vida que a sua mãe construiu para você? Lourdes, diga, Lourdes. Amém, Lourdes. Então você vê, pelo testemunho do seu filho, que a sua educação cristã e o que você falava com ele ao telefone, mesmo à distância, foi um tipo de salva-vidas para o seu filho. Deus seja louvado por isso. Diga, amiga, levante. Você quer o microfone? Dá para falar? Neuza, fica de pé e fale mais alto, por favor. Exato momento em Livramentos. que ela está orando, o livramento acontece. Amém por então, isso. Para a gente é um alicerce muito grande de oração Há um de mãe. poder, né, Neuza, sobrenatural que vem de Deus, maior sobre essa terra, irmãos, de influência, que nos protege, que nos preserva, que nos salva. Bobo é o filho que pensa: eu vou me livrar da minha mãe. Não vai nunca. Nunca. As células, o caráter, as influências espirituais te alcançarão para todo sempre. Em algum momento da vida, você vai lembrar da influência salvadora de sua mãe na sua vida. Fala, querida. Então, para mim, é a generosidade da minha mãe. Ela sempre me faz lembrar o que Deus faz por nós. Independente do que acontecer, sempre de braços abertos e sempre perdoando, sempre generosa. Obrigada, Amém mãe. por isso, amém por isso. Alguém mais quer dizer um tipo de salva-vida, um tipo de apoio que você tem,
que guarda para si, que foi construído por sua mãe na educação de sua vida, do seu caráter, da sua personalidade, na sua vida espiritual. Eu me lembro, enquanto vocês passam aí, já contei várias histórias aqui da minha família, mas outra vou contar agora. Nós tínhamos que acordar todos os dias, né, mãe? A minha mãe ensinou Sim, a gente... eu estou falando ainda, peraí. Desculpa. Minha mãe acordava a gente todo dia às 5h45 da manhã, para fazer o culto familiar. Era no frio, Vitória não faz tanto frio, mas inverno, verão, era regularmente. Isso é um salva-vida para mim hoje. A regularidade do culto. Nós íamos para a escola sabatina, todos juntos. Minha mãe era diretora da escola sabatina, e aquela filinha de filhos, assim, 3 filhinhos, escadinha. Andávamos 3, 4 quilômetros para chegar até a igreja. Isso é um salva-vida para mim hoje. Para o meu irmão também. Ele lembra até hoje de tudo isso que a mãe falava e fazia. Meu irmão hoje vive numa vida que precisa de graça de Deus em primeiro lugar, do poder de Deus. Mas nos seus delírios por causa da droga, o que o meu irmão se lembra é daquilo que minha mãe ensinou a ele nesses tempos, nesses dias. Ele cita textos da Bíblia, ele fala sobre o que a mãe disse quando ele era criança. São salva-vidas construídos, que hoje têm servido ao meu irmão numa clínica de dependência química. Perdão, Gilenita, fala, por favor. Desculpa, pastor. Nada, querida. A minha mãe nos deu uma educação cristã, nos ensinou o caminho da vida eterna, nos ensinou o caminho de Deus. Então, eu agradeço a ela por isso. Parabéns, Gilenita. Fica firme, viu? Fica firme. Alguém mais quer dizer? Teodoro fala, e depois a nossa irmã visitante lá, tá ok? E nós vamos encerrar, que já são 12h32. Teodoro. O que eu vou dizer é muito pouco, pastor. Eu estou passando por momentos difíceis na minha vida, porque eu estou só, mas sempre me vem à mente o que minha mãe sempre falou: meu filho, você nunca estará só na sua vida. A sementinha que a mamãe colocou de fé em Jesus Cristo, ela permanece na minha vida até hoje, entende? E eu agradeço muito a Deus por ter nascido da minha mãe, uma mulher analfabeta, mas que ela colocou na minha mente que eu nunca desistisse de Deus, e eu nunca vou desistir, pastor. Amém por isso. Não tem curso acadêmico para ser mãe, há o poder de Deus dos céus. Deus dá poder. Irmã, pode falar. E aí nós vamos encerrar. 254 é o 400... Perdão. Me fugiu agora o hino final. Eu vou lembrar que nós vamos cantar. Amor no Lar, tá ok? Isso que nós vamos cantar. Perdão. A minha mãe sempre, ela orava comigo e ela carregava todos nós para a igreja. Meu pai era de uma religião, ela era adventista, e meu pai era de outra religião. Mas ela nunca deixava de levar a gente aos sábados para a igreja. A gente morava em fazenda, tinha que andar muito a pé, mas ela ia. E a gente chegava lá todo sujinho já de poeira, mas a gente ia para a igreja. E ela sempre orava e ensinava para a gente o Salmo 23 e fala: toda vez que você sair de casa, você lê esse salmo e ora, e toda vez que você estiver em apuros, você torna a recitar o verso, esse salmo, e ora de novo. E eu vou estar sempre orando por você. Confie em Deus. Eu também Nunca decorei tem muitos descido. textos bíblicos. Minha mãe, na infância, ela ia trabalhar no hospital adventista. Enquanto ela trabalhava no hospital, a gente ficava na capela do hospital adventista, decorando salmos, decorando textos bíblicos. Salva vidas para a gente. Era uma forma de ocupar as crianças dentro do hospital. A gente ficava lá o sábado inteiro, sábado inteiro. Você vai cantar, viu? Queridos, eu quero encerrar dizendo do fundo do meu coração: eu creio no poder da influência de uma mãe sobre os seus filhos. Vamos sair daqui permitindo que a influência da mãe continue nos alcançando. Jovens, voltem para casa e, ao olhar para a mãe de vocês, saiba que não tem como fugir dela, não tem como. Ela está dentro de você. Ela é o poder que Deus tem maior nessa terra para te influenciar e te salvar. Você vai tentar correr dela para lá e para cá, mas vai chegar um dia que um salva-vida que ela construiu no seu caráter vai te salvar, vai te resgatar
e vai te trazer de volta para a casa do Senhor, para o encontro com Deus. Que Deus abençoe a vocês, mamães, por ser essa bendita influência a nós, os nossos filhos. Eu amo vocês, eu amo a minha mãe. E sou grato a Deus por todos os salva-vidas que ela construiu dentro de casa. Nossa casa é um navio cheio de salva-vidas. Minha mãe vive, mas o meu pai não. Mas eu creio que quando o meu pai ressuscitar, Jesus o ressuscitar, o chamar, ele vai poder ver de volta um filho que hoje está afastado da igreja. E também vai poder ver que tudo que ele fez e contribuiu junto com a minha mãe foi influência para a salvação dos seus filhos. Vamos cantar? O Richard tem uma mensagem, uma música. Nós vamos ouvir esta música e depois nós vamos cantar, tá ok? Perdão. O Felipe vai tocar? É? Agora nós queremos ouvir mesmo, viu? Deus seja louvado. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieves. How precious did that grace appear the hour I first believed. Obrigado, Richard e Felipe, pela mensagem musical, viu? Muito obrigado. E são salva-vidas sendo construídos na vida desses filhos. Parabéns, Carla. Neuza, parabéns também, viu? Vamos ficar de pé e vamos cantar? Amor no Lar.
mais amar, vida mais feliz terei, hei de estar aos pés do Rei, sempre andando em sua lei, com amor no lar, com não há dor, não há pesar, com amor no lar. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor tem poder e tem outorgado poder à nossa querida mãe. Que a bendita influência dela sobre nós, Senhor Deus, não se perca por decisão única nossa. Que possamos nos submeter à bendita influência de Deus sobre a mãe em nossa educação, ó Pai. Que as mães, Senhor Deus, que estão aqui hoje, ao lembrar do seu filho que está distante, lembre-se que em sua vida ela construiu salva-vidas para eles. Senhor, faça esse encontro, Senhor Deus. Una o salva-vida ao filho da mãe que tanto clama por ele, ó Pai. E aquela mãe, Senhor Deus, que um dia descansou, sentindo o senso da responsabilidade cristã, que quando ela acordar, Senhor Deus, ela não tenha decepção de ver os seus filhos afastados do Senhor, ou incompletos, Senhor Deus, em seu reino. Dá alegria, Senhor Deus, dos pais que descansam, das mães que descansam, em ter naquele glorioso dia a satisfação, a alegria de ver o rosto de Cristo e ao seu lado os seus filhos, a sua família, Senhor Deus. Que nós, filhos, Senhor, nunca venhamos a nos afastar da bendita influência da nossa mãe. Obrigado, Senhor Deus, pelo poder que o Senhor dá a ela. Que o poder da nossa mãe em orar por nós alcance o nosso coração. Que o poder da nossa mãe em estudar a Bíblia conosco nos faça permanecer em teus caminhos, Senhor Deus. Que o poder da nossa mãe em nos conduzir à igreja faça em nós, crie em nós um hábito para a honra e glória do teu santo nome, Senhor Deus. Salva, Senhor Deus, os nossos filhos. Salve a nossa família, Senhor Deus. Salve a nossa mãe, dispense cuidado a ela, dê saúde a ela, para que possamos ter mais tempo de influência e convivência dela ao nosso lado. Oramos em nome do Senhor. Abençoe a nossa mamãe, hoje e sempre. Amém.